Bem, pessoal, chegamos então à nossa última parte da última aula dessa revisão. Tópicos semi-reações eletroquímicas e dentro delas o potencial dos eletrodos de uma célula eletroquímica, ok? Então, basicamente, a gente viu na parte um dessa aula que uma reação eletroquímica ela sempre ocorre por uma oxidação e uma redução. Então, reação eletroquímica era aquela que variava o NOx. Se varia o NOx, está tendo transferência de elétrons, uma espécie está aumentando a sua quantidade de elétrons e a outra está diminuindo, ok? Então, toda vez que eu tenho uma reação eletroquímica, ela pode ser quebrada, ela pode ser desmembrada em duas semi-reações. A semi-reação nada mais é do que a equação que me mostra só a oxidação e a equação que me mostra só a redução, certo? Então, toda equação eletroquímica, ela vai ter duas semi-reações associadas a ela. Como eu faço isso? Por exemplo, olha lá, eu vou pegar aqui uh, ferro e vou colocar esse ferro 2 mais. Vou colocar esse ferro aquoso para reagir com lítio, tá? Lítio sólido. Nessa reação eletroquímica, eu vou ter a formação de ferro metálico e eu vou ter a formação de lítio mais. Beleza, eu estou te dando essa reação eletroquímica, tá? Aí, Edu, de onde você tirou ela? Eu estou te dando essa reação eletroquímica. Muito bem. Vamos olhar para as variações de NOx. Aqui o meu ferro ele está indo de mais 2 para zero. Meu ferro está sofrendo um processo de redução. Ele está diminuindo o seu NOx. Ele está indo de mais 2 para zero. Está sofrendo, então, redução. Estou abreviando aqui por RED, ok? Agora, o meu, o meu lítio, ele está indo de zero para mais um. Então, ele está sofrendo o processo de aumento do NOx. Ele está sofrendo oxidação, ok? Muito bem. Ele foi de zero para mais um. Ele oxidou. Estou abreviando oxidação por oxídio. Então, como é que ficariam as semi-reações dessa reação? Vou escrever primeiro a minha semi-reação de oxidação, que eu estou abreviando por SRO, semi-reação de oxidação. Eu vou falar só do lítio na semi-reação de oxidação. É o lítio virando lítio mais. Que ele fez para virar lítio mais? Quando ele vira lítio mais, ele não perdeu um elétron. Então eu vou colocar que além do lítio mais, foi liberado um elétron, que eu vou representar por E-. Ok? E na minha semi-reação de redução, eu vou falar só de quem reduziu, separadamente. Eu vou falar que o ferro 2 mais, ele virou ferro sólido. Para virar ferro sólido, ele ganhou mais 2 elétrons. Então eu vou colocar esses elétrons aqui no reagente, porque eles foram recebidos pelo ferro 2 mais. Ou seja, ferro 2 mais recebe 2 elétrons e vira ferro zero, ok? Essas são as minhas semi-reações de oxidação e de redução associadas a esta equação global aqui. Agora, e se eu quisesse chegar na global a partir dessas semi-reações? Para chegar na global a partir dessas semi-reações, você tem que tirar os elétrons da representação. Ou seja, você tem que igualar a quantidade de elétrons na semi-reação de oxidação e na semi-reação de redução. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho 2 elétrons aqui na minha semi-reação de redução, enquanto que eu tenho um elétron sendo liberado na oxidação. Bom, se eu tenho um sendo liberado e 2 sendo recebido, o balanço não está fechando. Eu preciso de 2 elétrons sendo liberados, já que 2 vão ser recebidos na redução. Então eu vou multiplicar
essa equação química por 2. Vai ficar 2 lítio, 2 lítio mais, e aqui passa a ser 2 elétrons. Agora sim, o meu número de elétrons foi igualado, certo? O que eu faço? Corto esses elétrons. Vou somar essas equações. Semi-reação de oxidação para de redução. Vai aparecer 2 elétrons no reagente e 2 no produto. Eu corto esses elétrons, portanto, a gente fala que corta, né? Aí a gente pegou lá da matemática, né? Falar que, cortei o número. Na verdade, é só porque eu tenho dois valores iguais de lados opostos da equação, tá? Somando tudo isso, a minha equação global vai ser 2 lítio, ou seja, eu vou colocar tudo que estava nos reagentes. Lítio era reagente da SRO e ferro 2 era reagente da SRR, tá? Formando todos os produtos agora. O produto que foi formado na semi-reação de oxidação, o lítio aquoso, e o produto que foi formado na semi-reação de redução, que é o ferro sólido. Beleza? Então, essa seria a minha equação global. Ah, mas Edu, está diferente da de cima. Sim, porque a de cima não estava balanceada, ok? Agora, quando você obtém ela a partir das semi-reações, você já obtém ela balanceada. Tranquilo? Beleza? Eu espero que sim. Toda semi-reação, ela tem uma tendência termodinâmica a ocorrer, uma tendência energética a ocorrer, que a gente vai chamar de potencial padrão de eletrodo. O potencial padrão de eletrodo, ele é uma medida, ele é um parâmetro que vai determinar qual é a tendência relativa de que uma determinada espécie sofra redução ou sofra oxidação. Por que eu falo que é uma tendência relativa? Porque ela é sempre baseada numa referência. Então, nessa tabela que eu deixei para vocês aí no seu material, que você encontra nos nossos destaques do Instagram, disponível para impressão, a referência é o hidrogênio, que é a referência que o vestibular costuma adotar, certo? É o hidrogênio que vai ser tomado como zero da minha escala. E aí, a partir disso, eu vou medir a tendência que cada material tem, que cada espécie química tem, de sofrer oxidação ou de sofrer redução. Então, por exemplo, como é que eu leio essa informação? O vestibular, ele sempre vai te dar essa aqui, ó, o potencial de redução, medido em volts, ok? Então, como é que eu leio isso? Eu vou falar que a tendência do sódio a sofrer redução, ou seja, a tendência do Na+ receber um elétron e virar Na é menos 2,71 volts, ok? Tá, Edu, o que significa isso? Sozinho, não muita coisa. Agora, eu sempre vou comparar ele com outra espécie. Então, o importante não é você saber o número, o importante é você me dizer que o sódio ele tem uma maior tendência a sofrer redução do que o cálcio, que tem um potencial de redução mais baixo do que o sódio, ou seja, tem uma menor tendência a sofrer redução. Então, o que eu espero? Se eu coloco cálcio e sódio em contato, eu espero que o cálcio não sofra redução, o sódio sofra redução. Então, o cálcio vai sofrer oxidação, certo? E olha lá, os potenciais de oxidação, eles são o potencial de redução com sinal trocado, certo? Eles são o contrário do potencial de redução. Então, se eu falo que o cálcio tem um menor potencial de redução, olha lá, certamente ele tem um maior potencial de oxidação em relação ao sódio, ok? Que significa a mesma coisa. Se eu colocar cálcio e sódio em contato, eu espero, se eu olhar para o potencial de redução do sódio é maior. Então eu espero que o sódio sofra redução. E o cálcio, oxidação. Se eu olho para o potencial de oxidação, a minha conclusão é a mesma. O potencial de oxidação, ou seja, a tendência a oxidar do cálcio, é maior. Então eu espero que o cálcio sofra oxidação e o sódio sofra redução, da mesma maneira.
Então, os dois valores, eles te dizem a mesma coisa. O potencial de redução, ele te diz qual é a tendência a reduzir. O cara que tem menor tendência a reduzir é a mesma coisa que dizer que ele tem maior tendência a oxidar, certo? Tudo bem, então. Esses valores são tabelados e você precisa memorizá-los em hipótese alguma, tá? Então, toda vez que eu tenho um sistema eletroquímico, uma célula eletroquímica, como a gente chama, um sistema para fazer uma reação eletroquímica, aí você não vai lembrar pilha, eletrólise, aspectos específicos. Nesta aula de revisão, não, a gente vai focar no que mais aparece na FAMEM e na FAMERP, no recorte que mais aparece. Mas pode ter certeza que em todos os cursos do Mates e pré-vestibular, você vai encontrar todo o detalhamento do funcionamento de cada uma das células eletroquímicas que aparecem menos na FAMEM e na FAMERP, mas em outras provas em bastante especificidade, como por exemplo na FUVEST, na Unicamp, no Enem, certo? Tudo isso você encontra nos cursos do Mates e pré-vestibular. Então, a diferença de potencial padrão de uma célula eletroquímica, ou seja, de uma reação eletroquímica, ela vai ser chamada de ΔE, uma bolinha aqui indicando padrão, e ela corresponde ao potencial de oxidação mais o potencial de redução. Aí, Edu, eu aprendi a calcular de outro jeito, eu aprendi a calcular o maior menos o menor. Perfeito. Eu aprendi a calcular em relação ao potencial do cátodo, potencial do ânodo. Perfeito. Tá? Todas essas formas não dá certo. Se o potencial padrão da minha reação é positivo, então eu digo que ela é espontânea. A reação ocorre espontaneamente. Nome que a gente dá para isso. Esse sistema é uma pilha. Agora, se a minha variação de potencial, a minha DDP, ela é negativa, eu vou dizer que essa reação é não espontânea. Portanto, ela se trata de uma eletrólise, ok? Nome que a gente dá para quando a reação não é espontânea. Vamos aplicar esses conceitos agora para a gente finalizar a nossa revisão. Olha esse exercício 4 da FAMEMA 2018. Considere a seguinte reação. Uma reação bem direta aqui, tá? Escreva as semi-reações de oxidação e de redução correspondentes a essa reação. Então, exatamente o exemplo que a gente praticou, ele quer que você aplique aqui. Olha lá, então, o meu cobre, ele vai de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, ele está oxidando. O NOx dele está aumentando. Em outras palavras, e o exercício mesmo já te disse isso, está ocorrendo uma perda de elétrons, está ocorrendo um processo de oxidação. Beleza? Vamos escrever então essa semi-reação. Semi-reação de oxidação. É o cobre virando, cobre sólido, né? Virando cobre 2 mais. Para virar cobre 2 mais, o que ele fez? Ele perdeu 2 elétrons. Correto? Semi-reação de oxidação, portanto, aí para você. E a semi-reação de redução? Quem que vai sofrer redução? Olha lá, tem que ser o ferro, né? Só tem 2 reagentes, mais 3 era o NOx do ferro e ele foi para mais 2. Se ele foi de mais 3 para mais 2, o NOx dele diminuiu, ok? Ele foi reduzido, ele sofreu redução, correto? Muito bem. Então, se eu for escrever essa semi-reação, ferro 3 mais, ele virou o ferro 2 mais. Para virar ferro 2 mais, ele recebeu um elétron para ficar menos negativo, certo? Menos positivo, perdão, mais negativo. Recebeu um elétron, ferro 2 mais. Essas são as semi-reações. Eu não preciso considerar o balanceamento? Não. Ele quer só as semi-reações, ok? Então, item B, calcule a diferença de potencial padrão
correspondente à reação utilize a tabela de potenciais. Então, o exercício te deu essa tabela de potenciais e classifique essa reação como espontânea ou não espontânea. Vamos lá, então. Aqui você teria que ter os dados que a prova te deu. A prova te deu a seguinte informação: o potencial padrão para o cobre 2 virar cobre 0 é de mais 0,34 e o potencial padrão para o ferro 3 virar ferro 2 é de mais 0,77. Presta muita atenção, isso aqui são informações da prova, tá? Eu não tenho como saber isso, você não tem que decorar isso. Presta muita atenção aqui. Como é que eu calculo a DDP? A DDP, ela era o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Mas, Edu, o exercício só me deu redução, ele não me deu oxidação. Você acabou de mostrar no seu item A, você acabou de mostrar no item A, que quem vai oxidar nessa célula é o cobre, certo? Então, esse é o potencial de redução do cobre. O que eu vou usar? O contrário desse potencial. Eu vou usar, no potencial de oxidação, menos 0,34. Porque 0,34 positivo seria se ele fosse sofrer redução. Mas eu acabei de mostrar no item A que ele vai sofrer oxidação. Portanto, eu vou usar menos 0,34 nessa célula. Mas, agora, o ferro ele vai sofrer redução mesmo. Então, eu vou usar o 0,77 positivo. Beleza? Então, 0,34 negativo com 0,77 positivo. Ou seja, 0,77 menos 0,34, eu vou ter positivo 0,43 volts. Dessa forma, como ΔE é maior que zero, a minha reação é espontânea. Ficou claro para vocês como a gente vai aplicar esse conceito de potencial de oxidação e potencial de redução? Bom, mais uma então. Vira aí para o lado. Olha lá. FAMERP 2017. A figura mostra o esquema de uma célula de combustível. Não se assusta com esses esquemas, tá? Você vai ver que na VUNESP não vai ter nada demais por trás disso aqui, ok? Se aparece um sistema desse no vestibular da Unicamp, você já fica meio apreensivo, você sabe que ele pode fazer uma pergunta meio fora da casinha. Agora no vestibular da FAMEMA, da FAMERP, vai tranquilo que você vai encontrar esses princípios que a gente revisou na aula por trás dessa questão, ok? Considere os valores de potencial padrão, ele me deu. Indique na figura o polo positivo e o polo negativo da célula e o fluxo de elétrons. Muito bem. Polo positivo e o polo negativo. Olha lá. Ah, Edu, eu não lembro sobre cátodo e anodo. Beleza. A própria questão já te dá a resposta sobre isso. No anodo, ele está mostrando uma reação que libera elétrons. Anodo era a parte da célula em que ocorre oxidação. E aqui ele está falando que a reação que acontece no cátodo é a reação que recebe elétrons. Cátodo é a parte da célula onde ocorre a redução. Beleza? Muito bem. Então, os elétrons eles estão sendo liberados aqui no anodo e eles estão indo em direção aonde eles vão ser recebidos. Então, qual é o meu fluxo de elétrons? Ele sai daqui e ele vai para cá. Ele sai da onde ele está sendo liberado, ele sai da oxidação e ele chega na redução. Ok? Então, esse é o sentido do fluxo de elétrons. E elétron, pessoal, é carga negativa. Então, ele sai do polo negativo. Esse aqui deve ser o polo negativo, então.
e ele vai em direção ao polo positivo, onde ele vai ser recebido, ok? Então, esse é o polo negativo, esse outro aqui, o catodo, o da direita, é o polo positivo. Tudo bem? Certo? Então, mais uma vez, ele me mostrou que no anodo está ocorrendo a liberação de elétrons, então os elétrons estão saindo daqui e indo para o outro lado. Ok? Maravilha, então. A equação global da reação que ocorre nessa célula e calcule a tensão elétrica gerada nas condições padrão, ou seja, calcule a DDP, ok? Bom, vamos pegar nossas semi-reações. A gente acabou de ver aqui no esquema, ele me mostra sempre as de redução. Como é que você sabe que é redução? Porque o elétron está no reagente, o elétron está sendo recebido. Então ele sempre me mostra a de redução. Tá? Só que pela nossa célula, a gente está vendo que H2 mais 2OH-, que é a reação de oxidação, H2 mais 2OH-, seria essa primeira reação aqui. Ela, na verdade, é uma oxidação, enquanto que o enunciado me deu uma redução. Então, para somá-la, você tem que inverter essa equação. Por quê? Porque o exercício sempre vai te dar a reação de redução. Agora, cada célula vai usar uma como redução e uma como oxidação. Então, eu estou vendo no meu enunciado que essa semi-reação ela não está sendo usada dessa forma aqui que ela está. Eu estou usando o inverso dessa semi-reação. Eu estou usando ela como uma oxidação. Eu estou usando o sentido oposto dela. Então, para calcular a equação global, para chegar na global, eu vou somar ela invertida. Eu não vou somar ela do jeito que ela está. Ok? Então, vamos inverter essa equação. A minha semi-reação de oxidação vai ser H2 gasoso mais 2OH-, o inverso dela, tá? Porque, mais uma vez, o exercício me deu a redução, mas ele me falou que essa semi-reação ocorre invertida, que ela ocorre como uma oxidação. Então, virando duas águas líquidas e liberando dois elétrons aí no final, tá? E a nossa semi-reação de redução é do jeitinho que ele deu, tá? É justamente essa daqui, como está mostrado lá no esquema acima para você. Dois elétrons, formando dois OH-. Bom, para chegar na global, iguala os elétrons, corta eles e junta todos os reagentes e todos os produtos. Então, olha só. Somando essas duas, dois elétrons aqui no produto, dois elétrons aqui no reagente, não precisei nem multiplicar por nada, só cortar, certo? E olha lá, aqui aparece 2OH- no reagente e 2OH- no produto. Já vou cortar também. Vou cortar também porque não vai aparecer na global, certo? Aqui está aparecendo uma água no reagente e uma água no produto. Já vou cortar, vai sobrar uma água só. Então, somando tudo que sobrou, tudo que eu não cortei, a minha equação global vai ser H2 gasoso mais meio de O2 gasoso formando uma água só. Eram duas, mas eu cortei. Formando uma água só. Tranquilo? Muito bem. Qual vai ser a DDP, que é a tensão elétrica? A DDP, para a gente finalizar, é o potencial da dioxidação mais o potencial da de redução. A de redução, eu vou manter aqui do jeito que ela estava. Agora, como essa semi-reação de redução eu utilizei como uma oxidação, o potencial dela é com o sinal trocado. Então, mais 0,83 é o meu potencial de oxidação, porque se ela fosse uma redução seria menos 0,83, mas eu usei ela como oxidação. Mais 0,83, mais o meu potencial de redução aqui, que é mais 0,41, mais 0,41, 0,83 mais 0,41
1,24 volts é a tensão dessa célula. Beleza, então, pessoal, tranquilo? Muito bem, então. Com isso, nós finalizamos a nossa revisão FAMERP 2024-2025. Eu espero tê-lo ajudado, espero ter contribuído aí no fechamento da sua preparação para essas provas dessas grandes universidades. Desejamos muito sucesso para você na sua trajetória como vestibulando. E se o seu plano B em 2025 for fazer curso pré-vestibular, confira as condições, as turmas e as oportunidades do pré-vestibular mais moderno e atualizado que você vai encontrar na versão online ou presencial. Confira os pacotes e as turmas do Mates e pré-vestibular. Um forte abraço a vocês, excelentes vestibulares da VUNESP e até a próxima!